Minha mãe era uma mulher incrivelmente bonita. Cabelo castanho grosso e liso que ficava com caimento perfeito mesmo em uma tempestade de vento. Olhos azuis de alguma forma suaves, mas assustadoramente claros. Um sorriso que transformava todo o seu rosto. Quando eu era adolescente, era apaixonado. Eu não conseguia imaginar nenhuma outra mulher no mundo sendo tão bonita. Como filho, amava muito minha mãe. Eu era filho único e nunca conheci meu pai. Por mais linda que minha mãe fosse, ela era igualmente misteriosa. Minha grande família só existia em teoria, personagens de histórias que me eram contadas apenas ocasionalmente. As férias eram passadas só entre nós dois. Às vezes outros homens apareciam por breves momentos na vida da minha mãe, mas nunca ficavam mais do que meses. Na maior parte do tempo, éramos só nós dois. Meu único filho, ela costumava dizer. Por fim, é claro que percebi que minha mãe não era a única criatura linda do mundo. No primeiro dia do meu segundo ano no ensino médio, conheci uma caloura chamada Kate. Nunca esquecerei seus lábios vermelhos e cheios, que nem precisavam de batom, e seus lindos olhos verdes. Era isso, eu tinha um tipo, digamos assim, uma preferência, e Kate era esse tipo. Nosso vínculo era absolutamente magnético. Sou um homem mais velho agora, mas mesmo pensando no passado, não era apenas uma paixão adolescente. Certamente, havia algo mais profundo. Estávamos completamente atraídos um pelo outro e eu tinha me apaixonado perdidamente. Perto do fim do ano letivo, minha mãe chegou ao ponto de insistir em conhecer Kate. Eu nunca a tinha trazido antes porque sentia que qualquer relacionamento com outra mulher era uma traição contra minha mãe. Eu era tudo que ela tinha, afinal, seu único filho. Levei Kate em casa numa tarde de quinta-feira. Planejamos assar biscoitos juntos para compartilhar com minha mãe, como uma espécie de oferenda de paz. Eu já estava começando a me preparar para a luta de poder entre as mulheres da minha vida. Não imaginei, no entanto, a reação exagerada, quase violenta, da minha mãe a Kate. Nunca vou esquecer o jeito como elas se olharam. Minha doce mãe olhou fixamente nos olhos de Kate como se soubesse de um segredo sobre ela e disse: "Você precisa sair da minha casa, querida. Ele não é seu." Kate, completamente abalada, foi embora sem muitas palavras. Briguei com minha mãe pela primeira vez naquela noite. Eu simplesmente não conseguia entender por que ela não estava feliz por eu ter encontrado a mulher dos meus sonhos. Eu amava Kate, mas também amava minha mãe e, além disso, sentia uma obrigação para com ela. Eu era seu único filho, afinal. Kate e eu nos afastamos, como acontece com muitos primeiros amores. Saí com algumas outras garotas durante o ensino médio. Nunca as trouxe para casa para conhecer minha mãe. Fui para a faculdade da Universidade Estadual, que ficava na minha cidade natal, junto com praticamente todo mundo com quem cresci. Enquanto meus amigos estavam tendo relacionamentos casuais com um punhado de garotas aleatórias, eu sentia a necessidade de me estabelecer. Tendo sido criado por uma mãe solteira isolada, eu ansiava por estabilidade. Eu era o tipo de cara que uma garota da faculdade estava procurando, um relacionamento de longo prazo. Eu queria ser o único homem de alguém. Me apaixonei por algumas mulheres no começo de meus 20 anos. Meu tipo era tão previsível que virou piada entre meus amigos. "Se ela tem olhos verdes e grandes lábios vermelhos, o Eric vai pedir ela em casamento." Fiquei noivo de 3 mulheres antes de completar 30 anos. Cada uma era da minha pequena cidade natal, que eu conhecia quando criança. Cada conexão era surpreendentemente magnética, assim como com Kate. Eu era irremediavelmente atraído por elas. Cada uma conheceu minha mãe. Cada uma foi recebida com a mesma ira e frase dela, que sempre dizia:
ele não é seu. Quanto mais velho eu ficava, mais me afastava da minha mãe por causa desses conflitos. Eu era seu único filho, mas precisava viver minha vida. Você provavelmente está se perguntando por que cada um dos meus 3 noivados fracassou. É aí que começa a ficar um pouco bizarro. Cada uma dessas mulheres engravidou durante nosso relacionamento. Cada uma dessas mulheres chegou ao 2º trimestre de gestação. Cada uma dessas mulheres teve um aborto espontâneo logo após descobrirmos o sexo do bebê. Se você nunca teve uma mulher ao seu lado que enfrentou um aborto espontâneo, considere-se sortudo. É uma experiência angustiante e, no meu caso, foi o catalisador para os fracassos dos meus relacionamentos. Minha mãe não tinha empatia nenhuma com essa situação. Pelo contrário, todas as vezes ela ficou feliz em saber que eu não teria mais filhos, mesmo que estes seriam seus próprios netos. Aos meus 33 anos, desolado e abatido, deixei a bem-sucedida empresa de contabilidade em que trabalhei por vários anos para começar meu próprio negócio. Meu primeiro cliente foi um italiano tranquilo que administrava um dos melhores restaurantes da cidade. Ele já havia sido o chefe, mas recentemente passou a responsabilidade para que ele pudesse se concentrar no lado comercial. Eu fui seu primeiro parceiro de negócios, Charlie Bocciello. Como era conhecido, pareceu ter uma estranha simpatia por mim logo de cara. Atribuí isso à sorte que surgiu em um momento de transição e mudança para nós dois. Ele e eu nos tornamos muito próximos. Comecei a sentir como se ele fosse o pai que nunca tive. Comecei a passar mais tempo com ele do que com minha própria mãe. Foi há 2 anos atrás que conheci a filha de Charlie. Olhos de esmeralda e lábios de rubi. Meu coração pulou na garganta quando a vi. Eu podia ver a alegria de Charlie quando soube que eu estava gostando de sua filha. Ele já tinha mencionado ela para mim antes, insinuando que eu deveria levá-la para sair. Ela é muito exigente e precisa encontrar um bom homem. Ele até disse e comentou da mãe, uma mulher linda e encantadora que infelizmente não estava mais com eles. Só para deixar claro, as mulheres que me relacionei antes, apesar de tudo o que aconteceu, eu as amava profundamente e fiquei devastado pelo fim dos nossos relacionamentos. Não me entenda mal, eu não sou insensível, mas era diferente com a filha de Charlie, a Anastácia. Talvez fosse o fato de eu ser mais velho, pensei, mas eu estava absolutamente, 100% perdidamente apaixonado. Ela era única. Dito isso, decidi não apresentá-la à minha mãe. Minha mãe tinha começado a ficar mal de saúde, Alzheimer de início precoce e demência, disseram os médicos. Ela não era a mesma mulher e frequentemente lutava para lembrar quem eu era quando eu a visitava no centro de cuidados. Cada visita terminava da mesma forma, no entanto, com ela dizendo a mesma frase: "Meu único garoto, meu único garoto." Tendo sido criado como filho único por uma mãe solteira e a observando definhar, meu desejo por uma família se tornou mais forte do que nunca. Mergulhei na família de Anastácia, me tornando mais próximo do que nunca de Charlie. Ele a criou sozinho e tinha um leve desgosto em sua voz nas raras ocasiões em que mencionava a mãe dela. Anastácia nunca falava de sua mãe, assim como eu com meu pai. Nenhum de nós se importava muito em falar de tais estranhos. A trajetória de nossas vidas nos levou para muito longe deles. Era reconfortante de certa forma. Ela tinha seu pai, é claro, mas eu era seu único homem para a vida e ela, minha mulher. Completamos 1 ano de relacionamento e no meio do planejamento do nosso casamento, Anastácia engravidou.
Claro, dada a minha história, eu estava, na melhor das hipóteses, apreensivo. Eu a mimava tanto quanto podia. Eu não suportaria passar pela devastação de outro aborto. Secretamente, eu esperava por um menino, só para quebrar a tendência, para ter meu próprio menino, meu único menino. Meninas pareciam dar azar, sei lá. Sabia que tinha que contar isso à minha mãe. Ela estava definhando rápido. Eu já estava considerando seriamente como lidaria com a herança dela. Eu era seu único filho, afinal. Ei, mãe, senti sua falta. Tenho uma grande notícia para você. Cheguei dizendo a ela em seu quarto no centro de cuidados. Ela olhou para mim através de olhos nebulosos, mas ainda era tão bonita quanto sempre me lembrava. Ela era bonita demais para sofrer esse destino. Vou ter um bebê, mãe, falei. Meu garoto, meu único garoto, ela disse. Sua cabeça virou para o lado, mas eu podia ver faíscas invisíveis disparando atrás de seus olhos. Ela parecia estar pensando em algo. Você acredita nisso, mãe? Falei. Meu garoto, você é meu único e especial garoto, ela disse. Mamãe morreu após alguns dias, depois de entrar em coma. Disseram-me que ela foi em paz. Eu cuidei de sua casa. Quem mais faria isso? Eu era seu único filho, afinal. Ao vasculhar o sótão da casa em que cresci, encontrei um baú verde com madeira muito desgastada nas bordas. Estava trancado, mas tão velho e podre que era bem fácil quebrá-lo. Encontrei algumas fotos minhas quando criança, um pequeno chapéu de tricô marrom e enrugado que imagino ter sido colocado em minha cabeça assim que nasci. Então, do lado disso, uma pilha de papéis. Eram certidões de nascimento, quase meia dúzia, todas datadas em sucessão, cada uma com menos de 1 ano, cada uma de uma menina diferente, cada uma com o nome da minha mãe e cada uma com o nome de um pai diferente. Eu conhecia cada uma dessas meninas. Eu não apenas as conhecia, eu as amava. Na maioria dos casos, eu cheguei a ser o pai das filhas que ainda não tinham nascido. Katie, Olivia, Kathleen e Anastácia Botiello. Depois de folhear freneticamente os primeiros papéis em descrença, parei no de Anastácia. Soprei ele, mesmo que não houvesse pó. O nome da minha mãe estava digitado de forma irregular, como mãe dela, idade 28 anos. Charles Botiello foi listado como pai. Continuei a vasculhar freneticamente tudo ali, encontrando principalmente fotos aleatórias minhas e artigos de roupas de bebê. Finalmente, encontrei outra pilha de papelada. Grande parte dela consistia em extratos bancários de contas de investimento, mas no meio encontrei minha própria certidão de nascimento. O nome da minha mãe foi digitado de forma irregular novamente. Idade 21 anos. Pai Charles Botiello. Meu sobrenome, diferentemente das outras certidões de nascimento, não era o do meu pai. Foi aparentemente inventado do nada. Eu realmente era o único filho dela. O único filho homem. Não há como descrever o estado que fiquei. A única coisa que eu conseguia pensar era em ligar para Anastácia. Eu estava chorando. Tonto. Durante minha vida, me relacionei com todas minhas meias-irmãs. E agora, a minha irmã estava grávida de mim. O telefone tocou 2 vezes antes que eu ouvisse a voz de Anastácia. Querido, eu estava prestes a te ligar, ela disse. Eu não consegui nem responder, mas ela ficou tão animada que continuou mesmo assim. Amor, é um menino, vamos ter um menino. Será meu garoto.
meu único filho. Até a próxima. Obrigado.